estão me ouvindo bem daqui? Eu preciso me aproximar. Tá tudo bem, né? Tá certo. Meus irmãos, que bom estarmos juntos novamente, né? E o Senhor fala muito conosco de diversas formas e hoje ele já tem falado. E para quem deixa o coração sensível, aberto para aquilo que o Senhor está falando, com certeza já experimentou um banquete hoje, né? Nos louvores, em tudo que o Adriano trouxe, e, enfim. Louvado seja Deus pelo que ele já tem falado conosco. Nós vamos continuar hoje refletindo sobre o livro de Marcos. E o texto de hoje está em Marcos 12. A partir do versículo 28 até o versículo 34. Eu estou com duas telas aqui, aí de vez em quando eu vou olhar para lá, assim, meio confuso, vocês se incomodem não se eu não ficar olhando diretamente nos olhos de vocês, tá? Não é descaso não, tá bom? É porque às vezes eu olho para lá assim, que ali a tela é maior, aqui é pequenininha, ali é grande, aí eu fico meio confuso. Evangelho que nos trouxe o Senhor Jesus Cristo, louvado seja o seu nome por isso, pelo Evangelho que chegou até nós, e aqui no caso relatado os eventos desse processo, né, da vida de Jesus por Marcos. Capítulo 12, versículo 28 ao 34. Vou ler ali a versão que o Adriano está projetando, não sei se é projetando o nome certo. Se você tiver outra, eu posso trocar aqui. Não, tranquilo, a gente vai conversando aí, vamos nessa mesmo. Tá bom. É bom que depois eu vou em outra e a gente fica brincando com as versões aí. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e, sabendo que lhes tinha respondido bem, perguntou-lhe: qual é o primeiro de todos os mandamentos? E Jesus respondeu-lhe: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não há outro mandamento maior do que estes. E o escriba lhe disse: muito bem, mestre. E com verdade disseste que há um só Deus e que não há outro além dele. E que amá-lo de todo o coração e de todo o entendimento e de toda a alma e de todas as forças e amar o próximo como a si mesmo é mais do que todos os holocaustos e sacrifícios. E Jesus, vendo que havia respondido sabiamente, disse-lhe: não estás longe do reino de Deus. E já ninguém ousava perguntar-lhe mais nada. Meus irmãos, eu não estou me vendo aqui. Não sei se eu estou aparecendo na tela. Acho que eu estou, né? Tá. Estou falando assim, não tem nenhum corte. Mas, quando a gente vem estudando, a gente vem lendo e estudando, né? Nos foi trazido aí algumas reflexões nos últimos dias. E há um encadeamento de eventos dessas últimas reflexões que às vezes não pode nos passar desapercebido. Eu gostaria de voltar um pouquinho para que a gente percebesse isso, esse encadeamento de fatos, de eventos ali que ocorrem a partir de Marcos 11,
Marcos, no capítulo 11, o versículo 27. Nesse momento, vamos lá. Começa a acontecer aqui um processo de cutucadas, de provocações, sabe? De tentar pegar Jesus no laço, aquela coisa toda. Então, olha só, no versículo 27, fala assim: então regressaram para Jerusalém e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas e os anciãos, tá? E lhe perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para as fazeres? Né? Nós já refletimos sobre isso, mas aqui a gente vê sacerdotes, escribas e anciãos indo lá cutucar Jesus, indo lá perguntar: você está fazendo isso com que autoridade? Jesus dá aquela resposta para eles, né? Tá, olha, é o batismo de João, é de Deus ou dos homens? E aí eles ficam sem resposta. Jesus falou: se vocês não me respondem, eu também não respondo a vocês. Beleza? E aí, tal, eles ficam lá naquela, né, a ver navios ali. Depois, Jesus, para essas mesmas pessoas, começa a falar uma parábola pesada, né? A parábola que em algumas Bíblias aí recebe o título de lavradores maus, né? Parábola dos lavradores maus. E ali Jesus vai e tal e fala, né, sobre que foi dado uma vinha para eles tomarem conta, e aí eles foram, se apossaram da vinha, fizeram o que quiseram, e aí o dono da vinha mandou mensageiros, eles mataram os mensageiros, por fim mandou seu próprio filho, eles mataram o filho também, aquela coisa toda, né? E aí fica meio tenso ali o ambiente, que Jesus termina dizendo: ó, que fará, pois, o dono da vinha? Virá, exterminará aqueles lavradores e passará a vinha a outros, né? E no final, no versículo 12, fala: e procuravam prendê-lo, mas temiam o povo. Ok. Então, aqui, os mesmos sacerdotes, escribas e anciãos recebem essa parábola, entendem que o negócio é com eles. Jesus estava ali falando: ó, cerrou, mano, acabou o tempo para vocês aí, ó. Beleza? Vocês dominaram todo esse processo aí, foi entregue a vocês para tomar conta aí, esse negócio da lei, de passar para o povo, de dar uma pastoreada no povo, aquela coisa toda, mas vocês pisaram na bola, né? Acharam que a vinha era de vocês, acharam que, né? Começaram a tomar conta do pedaço. Não é. Vocês entenderam errado e aí ainda mataram quem queria explicar o que era o certo. Então, ó, passou de vocês, agora vai ser dada a outros. Eles entenderam que o negócio era com eles, falaram: pô, a gente precisa matar esse camarada, a gente precisa prender. Na verdade, aqui eles falam sobre prender. Aí começa, né, o versículo 13, e fala que eles enviaram alguns dos fariseus e dos herodianos. Quem enviou? Né? A gente vai ver lá acho que Mateus, no capítulo 22, deixa mais claro ainda quem foi quem enviou, foram os próprios fariseus que enviaram, né, esses discípulos deles, e junto com herodianos, tá certo? E aí, é bem interessante aqui essa passagem, porque os fariseus e os herodianos são pessoas, são grupos meio que opostos. Os fariseus eram um grupo separatista, era um grupo que não aceitava o helenismo, não aceitava a influência da cultura helênica, de outras culturas no judaísmo, tá? E enquanto os herodianos eram judeus também, mas que eram a favor de Herodes, né? O próprio nome já diz, herodianos, eles eram a favor do sistema estabelecido ali e tal, aquela coisa toda. E aí, de repente, né, os fariseus se juntam ali nesse intuito de prender Jesus, se juntam com os herodianos, e aí fecham um esquema ali, ó. A gente vai aqui do lado religioso, vocês vão do lado do lado material aí, do lado do governo, a gente vai e lança essa questão do imposto, e aí, paga imposto ou não paga? Se ele disser paga, aí a gente aqui do lado religioso fala: ahá, pegamos você. Se ele disser não paga, vocês aí do lado governista falam: ahá, então você é um insurgente, né, e tal, aquela coisa toda. Ok, mas Jesus vai dar resposta para eles de um jeito que eles ficam sem ter o que fazer. Ó, traz lá a moeda.
de quem é essa cara aqui? Ah, é de César. Então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? E aí o Gilson trouxe muito bem a reflexão a respeito disso, né? Sobre como a gente deve dar a Deus o que é de Deus, né? Enfim, a gente fica se preocupando com o que é de César, mas o mais importante é o que é de Deus. E, na sequência, então, vem os saduceus e o interrogam a respeito da ressurreição, querendo pegar, e eles sempre querendo pegar Jesus, sempre querendo pegar Jesus na curva, né? Aquela coisa toda. E aí Jesus vai e responde para eles, vocês não estão entendendo nada, essa pergunta não faz sentido, essa pergunta de vocês. Não tem, esse negócio da ressurreição não tem casamento, meu amigo. Né? Porque a pergunta deles é, nem ressurreição. A mulher que foi viúva, depois casou de novo, vai viúva de novo, viúva de novo. No final das contas, de quem vai ser ela vai ser mulher de quem? Não é bem, no caso aqui não é bem viuvez, né? Assim, a primeira, ela se torna viúva, depois um irmão do falecido assume ela, né? Depois ele morre também, e outro irmão assume, aí vira aquela bagunça ali. Enfim, aí Jesus falou, olha, na eternidade isso aí não faz a menor diferença, meu amigo, isso aí não faz sentido a pergunta de vocês, porque ninguém se casa, ninguém se dá em casamento. Ok. Depois disso tudo, chega o versículo 28. E aí fala, aqui a gente está vendo grupos, né, chegando a Jesus. Chega um grupinho, aí depois é enviado outro grupo, aí depois chega um outro grupo, e aqui chega né, aqui está falando assim, chegando um dos escribas, né, aqui no versículo 28, um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles, vendo como Jesus lhes houvera respondido bem, né, e aí eu queria fazer o link ali com Mateus no capítulo 22 de Mateus. No versículo 34, que aí narra essa mesma passagem, né? E começa dizendo assim, entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho, e um deles, intérprete da lei, experimentando-o, lhe perguntou. Não fica claro aqui exatamente como foi essa dinâmica aí, mas parece que o que eu consigo entender aqui, unindo as duas passagens, é que esse fariseu, que era escriba, estava lá ouvindo Jesus, viu e ouviu a resposta dele para os saduceus, porque aquele momento era dos saduceus, os saduceus chegaram, os fariseus já tinham saído, os discípulos dos fariseus já tinham saído, né, os herodianos já tinham saído e tal, e aí chegou os saduceus ali e fizeram, vamos tentar aqui a sorte, né? E aí foram lá. E aí esse fariseu ficou ali assim, meio de cantinho e tal, olhando e ouvindo. E aí viu a situação, ouviu, e aí foi contar para os outros fariseus, porque aqui em Mateus 22 fala, os fariseus sabendo que ele fizera calar, ficaram sabendo, né? Então, eles não ouviram, mas aqui no versículo 28 de Marcos 12 diz que esse fariseu aqui, esse escriba aqui, ouviu Jesus, o que Jesus dizia. Então, ele era o quê? Quem era? Ele era um escriba, aqui, né? Deixa muito claro aqui, pelo menos na minha versão, em outras versões vão usar outros termos, mas a minha versão diz, chegando um dos escribas. E acho que a versão que nós lemos também diz escribas, né? E ele era um escriba. E era dos fariseus. Então, voltando, né? O que eu acho que aconteceu, que parece ter acontecido, foi isso. Esse escriba, fariseu, estava lá, ouviu, foi falar para os outros fariseus. Os fariseus chegaram e falaram, olha, vai lá e interroga ele. Chegando lá, ele interroga a respeito disso. Vamos lá, quem eram os escribas? Primeiro, os escribas eram doutores, eram mestres da lei. Muitos deles eram copistas, né? Talvez naquela época a maioria fosse copista. Copista eram pessoas que copiavam a lei, os profetas, né? Para quê? Para distribuir para as pessoas, para
os grupos menores e tal, não tinha imprensa, né? Não tinha como, né, você reproduzir em larga escala. Então, haviam pessoas especializadas e eram pessoas muito zelosas pelo que eles estavam fazendo. Eles copiavam ipsiliter, assim, cada detalhe, sabe, detalhezinho da escrita, né, ali eles copiavam e tal, com muito, e revisavam aquela coisa toda, e tinha um zelo, e inclusive tem um hábito no meio judeu, eles são muito zelosos pela palavra, são tão zelosos pela escrita, pelo que está escrito, e o nome Iavé, quando era escrito, quando eles iam escrever esse nome, os copistas trocavam, era tão importante para eles esse nome, que eles pegavam, estavam escrevendo com uma pena, né? E aí eles deixavam essa pena de lado, iam, lavavam as mãos, pegavam outra pena e escreviam lá só o tetragrama lá relativo a Iavé, né? E aí depois guardavam essa pena especial de novo e voltavam com a outra pena, entendeu? Só para vocês terem uma ideia de como eles eram detalhistas, assim, como era importante esse processo. Mas isso também trazia para eles muito conhecimento sobre a lei e sobre os profetas, porque eles copiavam ali e estavam ali, né? Decorando aquilo. Alguns deles, muitos deles tinham a lei decorada, né? Porque eles copiavam tanto aquilo que eles acabavam decorando aquilo, né? Então eles eram doutores, por isso eles eram chamados doutores da lei, né? Os mestres da lei. E a maioria deles, a grande maioria deles, nessa época era fariseu. Os fariseus surgiram ali na época dos macabeus, né? Mas os escribas são de antes. O primeiro escriba foi Esdras. E aí esse papel do escriba era algo importante, era fundamental, foi uma coisa divinamente instrumentalizada, né? Deus usou isso para trazer o povo de volta, Então, os escribas já foram pessoas extremamente usadas por Deus no passado, na época do cativeiro, onde eles não poderiam sacrificar, eles não poderiam cumprir a lei. E aí, os fariseus, a religião farisaica, inclusive, acreditava que esse processo de ler a lei, de ler Moisés e os profetas, né, e no templo, substituía o sacrifício que não poderia ser feito durante o exílio, naquele período lá que eles estavam, porque o sacrifício era feito no templo, aquela coisa toda, e durante o exílio eles não podiam fazer. E aqui, inclusive, também, assim, os fariseus preservavam ainda essa cultura, né? Guardavam ainda essa coisa de que, olha, é mais importante você observar a lei, observar os mandamentos, do que você sacrificar. E aí vem a fala, né? Que depois esse escriba fala para Jesus, né? Encerrando a fala dele aqui, né? Amar ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então, assim, eles estavam num caminho interessante, estavam num caminho bom a respeito disso, porque faz sentido mesmo, né? Mas certo. Então, assim, os fariseus, como eu disse, eram pessoas, eram um grupo religioso separatista, que eles eram literalistas, os fariseus eram literalistas, né? Então, eles guardavam o que eles liam, eles guardavam muito bem, levavam tudo ao pé da letra, né? Então, assim, eles prezavam por manter tudo aquilo, todo aquele regime, todo aquele sistema judaico muito bem fechadinho, muito bem quadradinho, né? E eles eram, então, essas pessoas, diante do povo, eram as autoridades religiosas, as maiores autoridades religiosas, e provavelmente, então, esse escriba, desse texto que nós lemos, era um fariseu informante, né? Que ali informava o pessoal, os outros fariseus, a respeito do que estava acontecendo ali. Certo. Quem eram também os fariseus? Então, assim, os fariseus diante do povo daquela época eram essas pessoas, né, as autoridades religiosas. Quem eram os fariseus para Jesus? Vamos ler lá em Mateus, no capítulo 23. Quem eram os fariseus para Jesus? Mateus, no capítulo 23. E aí eu coloquei uma observação aqui, dizendo que esse capítulo 23 de Mateus é uma espécie de ode aos fariseus.
né? Mas é uma espécie de ódio aos fariseus ao melhor estilo Mário de Andrade. Porque Mário de Andrade escreve ódio aos burgueses, ou ódio ao burguês, ódio ao burguês. E eu aprendi, quando eu estava estudando lá a literatura lá, que esse título, ódio ao burguês, na verdade tem a intenção de ser, de ser confundido com ódio ao burguês, né? Então, essa ódio ao burguês, essa ódio que geralmente traz, né, uma série de tenta enaltecer a figura, né, do poema. No caso de Mário de Andrade, ele está ali sendo irônico e trazendo a palavra ódio, jogando com a sonoridade, a palavra ódio aí, ódio, né? Então, e aqui, esse ódio aos fariseus, eu entendo que eu coloquei esse título mais ou menos nesse sentido também. Não que eu acredite que Jesus odiasse os fariseus de verdade, tá? Mas é só uma hipérbole, no caso. E aqui, quem eram os fariseus na visão de Jesus? Vamos ler o versículo 3 do capítulo 23 de Mateus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Quem eram os fariseus? Hipócritas. Quem está dizendo isso não sou eu, quem está dizendo isso é Jesus. E ele diz literalmente isso, e várias vezes, né? A partir do versículo 13, ele começa, né? Várias vezes citar, olha, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Né? Versículo 14 de novo, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 15 também, versículo 16. Não, versículo 16 ele só fala guias cegos, tal. Mas aí de novo no versículo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Versículo 25, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas. Então, quem eram os fariseus? Na visão de Jesus, e outras vezes aqui ele cita, hipócritas. Eram hipócritas. Esse escriba que foi questionar Jesus, ele é muito interessante o que acontece depois que ele questiona Jesus. Porque ele questiona Jesus, Jesus responde a ele, o hipócrita, quem Jesus chama de hipócrita, né? Escriba e fariseu, e aí ele questionando Jesus, tal, quando Jesus responde a ele vai, responde, né? Faz a tréplica, não é isso? E aí Jesus vira para ele e fala, olha, você mandou bem. Você não está longe. Né? Na verdade, fala assim, ó, vendo Jesus que ele havia respondido sabiamente, no versículo 34 de Marcos 12, declarou-lhe, não estás longe do reino de Deus. E é muito interessante essa resposta de Jesus. Porque ele está respondendo para um hipócrita, está respondendo para um escriba e fariseu, a quem depois, no instante seguinte, ele vai dizer são hipócritas, hipócritas, hipócritas. Mas ele diz, olha, não estás longe do reino de Deus. E aí, é uma reflexão que eu acho interessante nós fazermos. Eles dominavam, eram pessoas que dominavam o conhecimento. Dominavam a lei, dominavam os escritos a respeito da vontade de Deus. Eles sabiam, eles conheciam. E aí ele vai e responde para Jesus, né? Olha, é isso aí mesmo, mestre. Tá certinho. E Jesus responde para ele, você está próximo do reino de Deus. Você não está longe do reino de Deus. Mas Jesus não disse, você está no reino de Deus. Apesar do reino de Deus já ser chegado, Jesus não disse para ele, você está no reino de Deus. E aí existe uma diferença muito, muito importante de ser notada entre estar no reino de Deus e estar próximo ao reino de Deus.
entre fazer parte do reino de Deus e conhecer e saber do que ele é feito, e saber dos detalhes, e até conhecer características desse reino, né? Saber de que ele é formado. Mas o fato de você saber do que o reino de Deus é formado não te torna cidadão do reino de Deus, não nos torna pessoas que estão dentro do reino de Deus. Não é isso que torna uma pessoa cidadão do reino de Deus. Não é saber, não é conhecer. Os escribas, eles conheciam muito bem, e não havia nada de errado com o conhecimento que eles tinham, como esse escriba aqui demonstrou. Não havia nada de errado com o conhecimento que eles tinham. O que havia de errado com eles estava na prática. Eles conheciam, mas na hora de praticar, eles deturpavam o conhecimento que eles tinham e era completamente diferente do que o próprio texto trazia para eles. É muito arriscado, meus irmãos, e nós temos o Clube da Quinta, né? Que nós gostamos muito de conversar, e é muito legal, cara. Eu já falei isso algumas vezes e reforço. Meu irmão, se você não está participando dos cultos de quinta, meu irmão, sério, você está perdendo uma oportunidade incrível, uma oportunidade que realmente, assim, é um lugar que Deus fala de diversas maneiras conosco, através de nós, entre nós, um para o outro, enfim, é uma coisa muito gostosa e muito edificante. E de vez em quando a gente traz sobre isso, que a gente, assim, conversa, a gente precisa ter o cuidado, e é muito legal, é muito produtivo tudo que nós conversamos. Mas aí, de vez em quando, surge o tema, né? Surge o assunto. Olha, beleza. A gente está conversando legal, a gente está conversando coisas muito maneiras. Mas e aí? E para colocar em prática? A gente já adquiriu um conhecimento, a gente está construindo um conhecimento bacana. Massa. Dá para escrever artigo aí, mandar publicar e tudo. Mas e aí? É suficiente? O que nós conversamos, ouvir uma pregação, entender, achar bonito, ouvir que alguém está falando coisas certas e concordar, falar, caramba, é isso mesmo. Massa, é desse jeito. Isso é suficiente para nos tornar membros do corpo de Cristo? Isso é suficiente para nos tornar cidadãos do reino de Deus? Parece que não. Parece que não. Bem, um lado positivo é que nos deixa próximo. Nos deixa ali pertinho. Né? Não estamos longe. Se somos hipócritas, se dizemos, mas não fazemos, é isso que Jesus chama de hipócrita, como a gente leu lá em Mateus 23, o que diz que prega uma coisa, mas não faz aquilo. Então, nós estamos perto, mas não estamos dentro do reino de Deus. Mas, talvez o teor mais importante, muito provavelmente, quase que certamente, o teor mais importante desse texto está na resposta de Jesus para esse homem, com a qual nem mesmo ele, fariseu, ousa discordar. Da qual nem ele ousa discordar. E ele diz, Jesus responde, o principal é, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. E aí de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, de toda a tua força. E o segundo é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe o que é curioso, meus irmãos? É que eu esperaria que Jesus mandasse logo direto.
Sabe, olha, qual é o mandamento? Vamos lá, qual é o mandamento aí? Se eu perguntar para você. Se eu perguntar para você qual que é, você está passando na rua, ou se eu ligo para você. Adriano, qual é o primeiro mandamento? Hugão, qual é o primeiro mandamento? Daniel, qual é aí o primeiro mandamento? Qual vai ser a resposta? Vocês podem fazer assim com a boca. Então, eu vou falar, amarás, né, o Senhor teu Deus de todo o coração. E eu esperava que Jesus falasse isso também. Era de se esperar que Jesus falasse isso, mas ele não começa. Amarás, não, ele começa. Ouve, ó Israel. E eu acho muito curioso isso. Eu achei muito intrigante isso. Ouve, ó Israel. É claro, está escrito lá em Deuteronômio. Lá em Deuteronômio está escrito assim. Ele estava sendo literal, estava pegando o texto literal. Mas o mandamento não é amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração? Não é esse o mandamento? Por que Jesus pega lá do iniciozinho, tantas outras vezes, Jesus vai direto ao ponto, mas aquele, ouve, ó Israel. Parece que talvez nem seja. Mas eu gostaria de fazer uma conexão entre ouvir e amar. Não sei se era esse o objetivo de Jesus, tá? Não sei se era esse o objetivo dele. Talvez ele estivesse só querendo mostrar que conhecia todo o texto, né, para o escriba lá e tal. Não sei. Mas, para mim, pelo menos, é um fato que ouvir é fundamental para quem quer amar. Para amar alguém, você precisa ouvir esse alguém. Para amar alguém, você precisa dar ouvidos à sua dor, dar ouvidos a... Sabe, você não ouve... Desculpa, você não ama sem conhecer. Você não ouve, você não ama sem se aproximar. Você não ama sem gerar essa conexão. Bem, é até difícil, complicado falar sobre amar, porque hoje em dia, se você perguntar o que é amar, eu já fiz isso, perguntei para algumas pessoas sobre o que é amar, e foram respostas tão diversas, né? Mas, então vamos falar sobre o que é amar. Eu não preciso nem dizer para vocês qual o texto, né? Mas 1 Coríntios 13. Vê só. Versículo 4. O amor é paciente, é benigno, não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Ixi, peraí, gente, acho que eu tô lendo alguma coisa errada aqui. Essa Bíblia da Luciana deve ter escrito errado esse negócio aqui, porque esse negócio tá meio complicado. Deixa eu pegar aqui na outra versão aqui, gente. Não estou entendendo muito bem, não. Esse negócio de amar assim não dá, não. Peraí. Calma aí. Agora sim, vamos lá. O amor é paciente e bondoso. O amor não arde em ciúmes. Não se envaidece. Não é orgulhoso. Não se conduz de forma inconveniente. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não se ressente do mal. Gente, não, tem alguma coisa errada. Vamos fazer o seguinte. Eu acho que essa parte aqui da Bíblia não foi bem escrita, não. Eu acho que essa parte da Bíblia, ela sei lá, a gente precisa interpretar ela de uma maneira diferente aí, porque
Esse amor, na verdade, é um amor que só Deus consegue. Não é para o ser humano. Entendeu? Então, assim, não sei nem por que ele escreveu, porque se é só ele que consegue, não sei por que está na Bíblia. Eu estou sendo, desculpa o meu sarcasmo, desculpa a minha forma aí, né? Mas é porque eu já ouvi gente falando assim, eu já ouvi gente argumentando para tirar da Bíblia coisas que não consegue, que a pessoa não se acha capaz de fazer. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Né? Aí aqui, antes, desculpa. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Então, esse é o amor. E esse é o amor que a Bíblia está falando aqui, que a gente tem que ter por Deus. Esse é o amor que a Bíblia está falando que a gente tem que ter pelo nosso próximo. É desse amor que a Bíblia está falando, não é outro, não. Porque se você pegar, e eu já fiz isso, se você for lá no original, no grego, as palavras são as mesmas. A palavra que está aqui, que tem origem, é em ágape, que é o amor que está sendo tratado aqui, é ágape. Aí que muitas pessoas falam, não, mas esse é o amor que só Deus. É justamente esse amor que a Bíblia está mandando aqui, ó, nos mandamentos, que Jesus fala, primeiro mandamento. Esse é o mesmo. Não é um amor diferente, não está falando, ó, você filéu aqui e lá você ágape. Tá? Não. Está falando ágape nos dois. É o mesmo amor. Sabe como é que se ama assim também? Eu até peço desculpas a vocês. Eu esqueci de anotar um texto, mas é o texto, não sei se a Lu está aqui perto ou se alguém pode me ajudar. É o texto que fala, que agora me fugiu aqui, fala que nós devemos amar como Cristo nos amou. Bem, alguém vai achar aí, que eu sei? João 15:12. João 15:12. É João 15:12, então. Obrigado, Lu. O meu mandamento é este: amem-se uns aos outros como eu os amei. Parece que é diferente de amar ao próximo como a si mesmo e amar como Cristo nos amou. Mas não é não. Parece que é, mas não é não. Vamos ver como é que Cristo nos amou? Lá em Filipenses 2, parece que quando o Fabrício pega a Bíblia, parece que ele só conhece esse versículo. Ele só conhece esse texto. Filipenses. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes,
a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens. Reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Enfim, esse foi o jeito que Jesus nos amou, e é isso, e essa é a forma como Deus nos manda amar através da sua palavra. Eu estava falando sobre ouvir, sobre como é importante ouvir. Porque Jesus, ele veio até nós, Hebreus vai dizer que, olha, porque Jesus veio até nós, a gente pode ter a certeza de que ele nos ouve. Que ele nos ouve e nos entende. Para você entender o outro, você precisa ouvir. Mas qual a dificuldade em ouvir? Tá ok, eu ouço. Ué, eu acho que não deve ser muito difícil parar para ouvir alguém, né? Mas existem algumas barreiras, sim. A primeira barreira que nós temos para ouvir o outro é a dificuldade que nós temos em nos calarmos. Calar-se é a primeira barreira que a gente tem que enfrentar, que a gente tem que derrubar para ouvir o outro. E quando eu falo em calar-se, primeiro, deixar ele falar sem você ficar falando, né? Deixar a pessoa falar e não somente isso, não somente se calar aqui da boca para fora, mas calar da boca para dentro. Porque é muito comum a gente estar ouvindo o outro falar e estar falando junto aqui dentro. Já está argumentando aqui. Sabe? O outro está falando, está explicando as suas dores e aí você está aqui. Ah, mas se fosse comigo? Ah, mas conheço fulano que fez assim, assado. Ah, mas talvez não seja bem assim. Ah, não sei se... acho que... ouve. Ouve. Você quer amar? Ouça. Para que você entenda. Para que você saiba do que ele está falando. Para que você entenda a dor dele. Amar é ter empatia. E é por isso que o texto traz, olha, amar como a si mesmo. É empatia, sabe? Para você ter empatia, você precisa saber. Você precisa entender como é que ele se sente, senão você não consegue sentir-se igual. Se você não conseguir entender como o outro se sente, você não consegue se sentir igual a ele. E se você não... E para você entender como o outro se sente, você tem que ouvir. Então, cale a sua voz interior na hora que você estiver ouvindo alguém, se dispõe a ouvir, treine os seus ouvidos, o ouvido do seu coração, para ouvir o que a pessoa está dizendo, sem ficar falando junto. A segunda barreira é a dificuldade que nós temos para calar as vozes externas. Não é a minha própria voz, é a voz dos outros. E aí, nisso eu vou incluir as vozes culturais, as vozes da cultura, as vozes sociais, as vozes ancestrais, sabe? Tá, meu irmão, legal, você tem uma bagagem cultural enorme. Você está por dentro aí de tudo que está rolando hoje na sociedade, sabe? Você é engajado aí em todos os movimentos, sabe? E tal. Legal, bacana. Na hora de ouvir, você não vai filosofar em cima, sabe? Você não vai trazer as filosofias para ouvir. Você só ouve, sabe? Deixa aquilo entrar no seu ouvido. Ouve a dor do outro, sabe? Sem fazer juízo de valores, sem, sabe? Ouve o outro na tentativa de ser um com ele. E não na tentativa de fazer ele parecido com você. Entende? Então, essas são talvez as duas maiores dificuldades para se ouvir. É o calar. Tiago 1,19. Sede prontos para ouvir e tardios no falar. Né? Então, que a gente consiga fazer isso. Mas certo. Dito isso,
Depois que a gente consegue ouvir, assim, é claro, é óbvio, é primordial. Ouvir a Deus, se você quer amar a Deus, a gente está falando aqui, é muito fácil você se voltar para o próximo, né, e ouvir e tal, e é necessário, mas ouvir a Deus. O primeiro mandamento, o primeiro é amar a Deus acima de todas as coisas, né, ou de toda a sua força, de todo o seu entendimento, toda a sua alma, e isso é tão abrangente, né, porque, veja bem o que diz o texto, é de toda. Vamos lá. De todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento e de toda a tua força. Quando fala aqui, essas coisas são bem abrangentes, né? Fala de cabeça, fala de sentimento, fala de ânimo, fala de força física, fala de tantas e tantas coisas. É para amar a Deus completamente. É para amar a Deus com tudo que você tem. É para amar a Deus em todas as situações, em cada momento do seu dia. Não é para separar um momento do seu dia para amar a Deus, não é para separar um momento na semana, menos ainda, né? Para separar a Deus, ou para amar a Deus, desculpa. Mas a gente, para amar a Deus, a gente precisa, da mesma forma como a gente, para amar o próximo, a gente precisa ouvir o próximo, entender o próximo, para amar a Deus é a mesma coisa. Precisamos ouvir a Deus. Mas essa eu acho que é uma dificuldade, acho que é uma tarefa ainda mais difícil ouvir a Deus. Porque, assim, a maior profecia que nós precisamos está aqui, né? Assim, só que quando nós lemos essa palavra sem calar o nosso eu interior, sem calar as vozes do que está ao nosso redor, ela deixa de ser palavra de Deus e começa a se tornar instrumento para as nossas próprias vontades, para as nossas próprias ideologias, ou para as nossas, enfim, às vezes nem é para as nossas próprias, mas para a ideologia dos outros. Meus irmãos, eu não estou aqui pregando contra ideologias, tá? Mas toda ideologia deve ser submetida à palavra de Deus. Toda filosofia deve ser submetida à palavra de Deus. Todo conhecimento deve ser submetido ao conhecimento de Deus. Não há. Infelizmente, a gente vê muitas e muitas pessoas, e eu acho que é próprio nosso, fazer justamente o contrário. Submeter a palavra de Deus ao nosso conhecimento. Então, bem, pelo que eu entendo, pelo que eu experimento, pelo que eu estudei, esse é mais, pelo que os artigos, milhares de artigos que tem por aí dizem, a palavra de Deus deve ser isso. Não existe artigo, não existe estudo social, não existe filosofia, ideologia que saiba interpretar a palavra de Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. Quem traz a palavra de Deus, quem torna a palavra de Deus viva em nossos corações. E você pode ser o mais simples dos seres humanos. Você pode ser o menos estudado dos seres humanos. Sabe? Você pode nunca ter frequentado uma escola na vida. O Espírito Santo é capaz de tornar isso vivo no seu coração, fazer essa palavra ganhar vida e frutificar em você, para que você entre no reino de Deus e não se torne uma pessoa apenas meramente próxima do reino de Deus. O único capaz de fazer isso é o Espírito Santo de Deus. Não são as filosofias, não são os seus estudos, e eu não estou pregando aqui contra estudar, contra a ciência, nada disso. Mas tudo isso tem que se submeter à palavra de Deus, tudo isso tem que se submeter ao conhecimento de Deus. Tá? Então, assim, essa é a nossa regra de fé, essa é a nossa forma de se conduzir nesse mundo. O jeito certo de amar está nas Escrituras.
O jeito certo de amar parece muito claro. O jeito certo de amar é como a gente ama a si mesmo para amar o próximo. Como Cristo nos amou, a gente deve amar o próximo. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. O jeito certo de amar é abrir mão das coisas mais preciosas que você tem. Ah, mas eu só tenho isso. Mas é só um que eu tenho. Você abre mão. Não, mas espera aí, é porque o meu tempo já é tão curtinho. Eu estou sem força, eu não tô esgotado. Só tenho esse pouquinho de força aqui, ó. Abrir mão do que é único. Você só tem isso. Ah, mas não vai fazer diferença. Então, para quê? Porque só tenho isso, eu vou chegar lá, não vai fazer a menor diferença. É uma gotinha no oceano. 5 pães e 2 peixinhos. É. O pouquinho que você tem. O único que você tem. O que Deus tinha não era pouquinho. Era mais como o jovem rico que chegou a Jesus. Era coisa pra caramba. Era muita coisa que Deus tinha. Era a essência de todo o universo. Sobre quem foi criado todas as coisas. E sem ele nada do que foi feito se fez. É isso. Olha o tamanho disso. Mas Deus só tinha um disso. E ele pegou, abriu mão de tudo. Toma, eu dou para vocês. E às vezes a gente só tem um pouquinho. E não quer abrir mão desse pouquinho. Porque é o único que a gente tem. Meus irmãos, o convite de Deus é amar. Os mandamentos e o evangelho se resume nisso, amar. Amar a Deus. Dar-se integralmente a Deus. Ah, mas eu só tenho um pouquinho. Dá o pouquinho que você tem. Tem uma música que fala, né? Que fala sobre isso. Acho que, se não me engano, do Alvin Slaughter. Que fala que você tem em suas mãos e tal. Dê para mim. E deixa eu fazer isso virar o que eu quero que isso se torne, né? Uma coisa grande nas minhas mãos. Irmão, mas o que eu tenho é só pecado. O que eu tenho, eu sou podre. Entrega isso para Jesus também. Isso também é amar. Comece amando assim. Entregue os seus pecados, os seus erros. Entregue tudo o que você tem. Humilhe-se, morra e deixe ele te reviver. Amém? Uma das formas mais importantes de amar a Deus é amar o próximo. E essas duas coisas andam juntas. Amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Mas a gente só consegue fazer essas duas coisas. O que significa fazer tudo é a mesma coisa. Fazer essas duas coisas é a mesma coisa que fazer tudo o que a Bíblia manda a gente fazer. Mas a gente só consegue fazer isso se a palavra de Deus se tornar viva nos nossos corações. Se a gente conseguir ouvir a Deus e essa palavra se tornar viva através do Espírito Santo agindo em nós. Amém? Deus grande, poderoso, amoroso, que fez os céus e a terra, soberano, que nos deu seu Filho como um presente imerecido, que fez com que a graça nos alcançasse. Nós te agradecemos mais uma vez, Senhor, nesta manhã por tua presença, por tua palavra, por tua inspiração, por teu Espírito que continua falando, Senhor, aos nossos corações, aos corações dos teus filhos, Senhor. Te agradecemos, Senhor, pela vida do Daniel, Senhor, que fez aniversário ontem e que é uma bênção para essa comunidade também.
aos talentos que o Senhor deu a ele, Senhor, que ele possa, Senhor, multiplicar, assim como a tua palavra diz, Senhor, e nós já temos sido muito abençoados, Senhor, por sua vida. Que ele possa, Senhor, continuar nos ensinando, Senhor, através da vida dele, Senhor. Continua cuidando dele, Senhor, dos seus projetos, de tudo que tem acontecido, Senhor, nos seus estudos, da sua vida profissional, Senhor. Cuida dele, Senhor, em cada aspecto da sua vida, que ele continue sendo, Senhor, essa pessoa, uma bênção para nós, Pai. E que nós possamos, Senhor, assim como ele é para nós, abençoá-lo também, ó Deus, como comunidade. E obrigado, Senhor, por essa partilha, por podermos compartilhar, Senhor, da vida do Daniel. Obrigado, Senhor, por esta manhã, na tua presença. Obrigado por tua palavra, Senhor, que mesmo rebatida muitas vezes no nosso coração, na nossa mente, continua nos ensinando, Pai. Continua fazendo com que essa palavra se renove, Senhor, que ela nos relembre, Senhor, de muitas coisas que esquecemos, que ela continue transformando ainda outros aspectos, Senhor, que precisam ser mudados, Senhor, na nossa mente e no nosso coração que é enganoso, Pai. Cuida de nós, cuida também, Senhor, daqueles que estão à nossa volta, Senhor, como muito bem lembrado pelo Hugo. Há muitas histórias individuais, Senhor, não somente no coletivo, mas há muitas histórias que precisam ser corrigidas, Senhor, através do teu amor, Senhor, que pode fluir através de nós, Senhor. Nos dá essa percepção, nos dá esse entendimento, que nós possamos estar com os nossos ouvidos abertos, Senhor, a essas histórias, e que isso produza ações de amor, Senhor, e graça que podem fluir através de cada um de nós, Senhor, como agentes do teu reino, Senhor, que nós possamos efetivamente, Pai, viver o teu reino, Senhor, que nós possamos a cada dia, Senhor, a cada passo, a cada culto, a cada momento, Senhor, poder viver o teu reino, Senhor. Obrigado por esta manhã, na tua presença, Senhor, é que te pedimos, Senhor, pelo teu amor, e já te agradecemos, Senhor, por tua graça, em nome de Jesus, Senhor. Amém.